esperando até eu chegar pastor, igreja. Mas eu vim daí, recebendo os primeiros rudimentos da escola dominical. E o Senhor, Ele quer muito mais de nós. Nós estamos próximo ao arrebatamento, igreja. Então as crianças, cadê as crianças? Tem que orar, diga orar. Crianças orar, crianças jejuar, crianças louvar, homens, senhores, senhora, todos devem se preparar para o grande dia, o dia glorioso do Senhor. Aleluia! Aonde que as crianças vão aprender para estar preparado para o grande dia do Senhor? É na escola, igreja. Aleluia! Então não somente criança, mas adolescentes, jovens, júniores. Nós temos muitas classes. Vamos encorajar o nosso povo buscar mais a presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração em prol desse trabalho. Vamos orar, igreja. Levanta as tuas mãos, pastor. Em nome de Jesus, igreja. Nós precisamos de um grande mover do Espírito Santo para que senhores, senhoras, todos venham participar. Júniors, adolescentes, jovens, todos estejam cheios da presença do Senhor. Jesus maravilhoso, eu oro sim, meu Pai, meu Deus, mais uma vez, ainda que o teu servo, aleluia, fez esta oração, mas o Senhor tem colocado no meu coração também, para que nós, coluna da igreja, Senhor, venhamos nos esforçar cada vez mais para fazer notório esse ministério do ensino, da palavra, das escolas, a palavra de Deus, os verdadeiros cristãos, Senhor. Pai, Senhor, levanta uma geração de cristãos verdadeiros, cristãos que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo e fazem de tudo para que o reino de Deus, ele venha ser exaltado. Usa sim, Senhor, essa diretoria da secção 3, meu Pai, do DEC, e não só o departamento, Senhor, de educação cristã, mas todos os departamentos, Senhor, senhores, meu evangelismo, usa de uma maneira poderosa a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diz: dê uma salva de palma calorosa, calorosa, igreja. Jesus, ele gosta de ser adorado, igreja. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos poder assentar os irmãos. Vamos ouvir os adolescentes, os adoradores do Rei, enquanto tudo está com oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor.
Vou apresentar o louvor ao Senhor Jesus e a igreja não cesse de adorar o nome do Senhor Jesus. Ele nos ajudando, agradecer a irmã Amanda, todos os irmãos que estiveram envolvidos para que esse culto hoje fosse realizado para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus recompense cada um grandemente. Amém? A IPUB de Cristo Rei hoje vai fazer uma pequena demonstração da entrada triunfal de Jesus. Amém.
Parabéns pra você.
E seja bem-vinda. O que nós vamos dizer para ela? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse de prega a palavra, já vou levando, porque o que é bom se copia. Amém? Obrigada, glória a Deus. Pai do Senhor para todos. É um privilégio estar aqui, glória a Deus. Pela palavra, pelo compromisso da palavra, foi que eu estive aqui. Mas a minha festa está guardada para sábado. É 50 anos, graças a Deus. Glória a Deus. Obrigada por estar aqui. Irmãos, não sei você, mas a mim foi me dado 30 minutos. E eu vou usar esses 30 minutos, amém? Vocês vão esperar aí? Amém. Glória a Deus. E para mim é um desafio pregar em 30 minutos. Mas vamos lá, tá bom? E o tema que me deram foi Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, tá bom? Domingo passado eu estava pregando sobre esse mesmo tema lá em Quari. Glória a Deus. E todos que portam suas Bíblias, eu gostaria que abrisse para a leitura que foi me dada, de 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7, mas não vou estar lendo todo o versículo, vou estar lendo somente uma frase, um pouquinho. Glória a Deus. Graças a Deus está minha filha, meu sobrinho aqui comigo. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Diz assim, irmãos. Diz assim, ó. Não vou estar lendo todo o versículo, tá? Diz assim. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Amém? Glória a Deus. Celebremos a festa. Glória a Deus. O pastor ali fez uma oração muito poderosa. E com essa oração os irmãos poderem sentar. Louvado seja o nosso Deus. Eu vou pedir permissão para ele comigo. Glória a Deus. Tão longe, de tão distante, para falar para vocês, para conhecer vocês. Então eu vou pedir a vocês, carinhosamente, que pudessem ocupar aqui. Como é que eu posso falar? Eu estou um pouco gripada com vocês, crianças. Vamos lá? Rapidinho. Não. Mas, desde os meus 14 anos, eu lidero o departamento infantil. Tá bom? Glória a Deus. Eu vou falar para vocês aqui um tema muito bom, um tema maravilhoso que me deram. Eu não trouxe os visuais porque eu tinha passado as imagens. Fica muito melhor ministrar a mensagem com imagens, principalmente quando se tem crianças, mas tudo é na permissão de Deus. Não foi possível, aconteceu a chuva, como vocês sabem, tá bom? Então eu vou tentar trazer uma mensagem quase formal por causa das imagens, tá bom? Os visuais. Mas vamos lá, vamos correr. Se as crianças pudessem prestar atenção para mim, guardar o celular aí, todo mundo bonitinho, fica até bem melhor, tá bom? Glória a Deus. Se o irmão encarecidamente pudesse me pegar daqui, eu fico mais bonita de lado. Tá, irmão? Glória a Deus, cadê? Vamos lá. Glória a Deus. Então eu vim falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu sei que a Semana Santa se passou, tá? Eu estive lá na minha igreja, falei sobre a Páscoa, falei sobre o coelhinho da Páscoa, sobre o ovo de chocolate. Opa! Sei, né? Bora ver o que vai sair. Eu vou tentar falar um pouquinho com as crianças, depois eu vou trazer tudo, combinado? Mas vocês já vão pegando aí. O que for alimento, já vão pegando, tá bom? Pois bem, para falar sobre a Páscoa para vocês, eu tenho que voltar um pouquinho, tá bom? Como é o teu nome? Olha, o Benjamin vai pregar comigo, porque ele é, pelo que eu estou percebendo. Tá bom, vamos lá, as crianças, pode aprender, tá bom? Estudaram nessa escolinha de vocês sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa? Na escolinha, na sala de vocês, com o professor aqui da igreja? Estudaram sobre a Páscoa? Foi? Não gosta da Páscoa? Não. Do ovo de chocolate? Eu amo. Ah, eu também. E o coelhinho? Coelhinho? Eu adoro. O coelhinho também? Tá bom, vamos lá. Não existe coelhinho? Não. É igual ele. Tá bom, então vamos lá. É só pra Tá bom, agora vamos lá. Vocês começam. A Páscoa, gente. Vocês percebem que todo ano existe a Semana Santa? Todo ano, né? Se comemora a Semana Santa e aquela coisa toda, né? Pois bem, deixa eu voltar um pouquinho no início da Páscoa. De onde surgiu a Páscoa? Se a menina pudesse prestar atenção para mim.
de onde surgiu a Páscoa. Vou lá. Com as imagens seria muito melhor, então vamos lá. Lembra daquele povo da família de José? Que José foi para o Egito, se tornou governador, foi escravo e depois ele se tornou governador. Lembra dele? Da família dele? Que ele levou pai, mãe, irmãos, cunhados e tudo com esse tempo de parente? Pois é, aquela família dele foi para o Egito, mas lá no Egito tinha um faraó, e esse faraó, ele era muito malvado, esse faraó lá. Sabe fazer cara de malvado? Malvado, cara de malvado? Faz aí, qual é teu nome? Alguém sabe fazer uma cara de malvado? Vem rápido, gente. Sabe fazer uma cara de malvado? Pois é, o rei lá do faraó, aliás, o faraó do Egito, ele tinha uma cara muito malvada. Faz aí uma cara de malvado, vai. Poxa, sabe, deixa eu ligar rapidinho, você não? Poxa. Então vamos lá. Então, o rei, o faraó, tinha cara de malvado. Eu vou pegar esse povo aqui, eu não vou deixar vocês saírem. Vocês vão trabalhar para mim duramente, vocês não vão sair. Vão ser meus escravos, eu vou oprimir vocês. Se vocês não quiserem trabalhar para mim, eu vou mandar meus guardas, ó. Ele era muito malvado. Depois que o bom faraó morreu. Então não deixou mais sair, beleza. Aí o povo vivia chorando. O povo vivia chorando, clamando a Deus, porque eles eram os escravos não tinham direito a nada, de ir embora de nada. Você está entendendo? E o povo era massacrado. Alguém gosta de apanhar aqui? Apanhar, ser tratado mal? Não. Dia e noite trabalhando, forçado, pesado? Não. Pois é, esse faraó fazia isso. Aí o povo estava muito triste, olha para mim, tá? O povo estava muito triste, o povo estava chorando e clamava a Deus para que Deus enviasse alguém que os libertasse de lá, que os tirasse de lá do faraó. Então Deus enviou Moisés e Arão, beleza, olha, tem gente aqui que sabe. E como vocês já sabem, para a gente correr na história, Moisés e Arão foi lá com o faraó, o malvado faraó. Deus enviou as 10 pragas, né, crianças? Quantas pragas? 10 pragas, beleza. Foi lá diante do faraó, e toda vez que Moisés e Arão faziam alguma coisa, aí que ele ficava mesmo chateado. Aí que ele mandava, se o povo pegava 10 chicotadas, com tudo aquilo que Deus estava mandando sobre o Egito, aí o faraó mandava dar 20 chicotadas nele. Ficou assim também. Beleza, até aí. Aí teve uma praga. A última praga. Alguém sabe qual foi a última praga? Ai, pegou chuva desse lado aqui. Foi o quê? O que foi? Foi isso mesmo? A última praga? Foi aqui, vocês sabem. Foi isso mesmo, a última praga? Foi o quê? Ai, gente, que coral é esse lindo? Foi o quê? A morte dos primogênitos. Tem irmãos aqui? Vocês dois são irmãos? Não. Cadê teu irmão? Cadê? Não, quero menino. Então vamos fazer o seguinte, Benjamin, vem aqui rapidinho, Benjamin. Vem cá você também. Vem, Benjamin, vamos lá que é corrido. Aqui. Mas tá embaixo tudo lá, não dá certo não. Quero maior. Vai ali, vem cá, você de vez, você é maior. Aqui já, vamos lá. Isso, assim mesmo, como é teu nome? John? Tá bom, John e Benjamin, tá legal. Então vamos lá, olha pra mim. Então, Deus, sabe o que Deus fez? Deus enviou um anjo da morte. E todo o Egito ali, Deus iria matar o filho mais velho. Todo o Egito morreria, tanto animais como seres humanos, ia morrer o mais velho. Então, no caso aqui, são irmãos, vamos dizer. São irmãos, um exemplo. O Benjamin e o John. Benjamin e o John. Quem iria morrer? Quem? O John iria morrer. Porque o John era o quê? O mais velho da casa. Então, todo o Egito morreria o filho maior. Tanto de gente, para vocês entenderem, quanto de animais. Teria um morto. Gente, deveria ter ficado muito triste. Que gritos havia no Egito, amém? Que clamor haveria no Egito. Mas para o povo de Israel, vamos dizer que isso aqui, olha para mim agora, eu vou perguntar daqui a pouco. Alguém pode guardar o celular, tá bom? Agora, o povo que estava no Egito, falei com vocês, agora eu vou para cá. Beleza? Vamos lá. O povo que estava no Egito, Deus mandou fazer algo
que tivesse libertação lá. Preste bem atenção, as crianças que estão conversando. Deus disse: Moisés, essa noite será diferente de todas as noites. Porque nessa noite vocês vão precisar fazer algo. Vocês vão pegar um cordeirinho, tudo isso eu tinha enviado, mas não deu. Vocês vão pegar um cordeirinho. Alguém sabe o que é cordeirinho? Uma ovelhinha, vamos dizer assim para vocês entenderem. Uma ovelhinha bonitinha assim. Tem mais detalhe. Essa ovelhinha, ela não deveria ter manchas, porque tem ovelhas que vêm manchadas, com manchinhas, né? De outra cor, pretinha. Então, esse cordeirinho, este animal, ele deveria ser todo limpinho, não teria mancha nele. Então, cada pai vai pegar esse cordeirinho e ele vai matar nessa noite. Por isso que ele disse que essa noite seria diferente. Esse cordeirinho, em cada casa, haveria um cordeirinho morto. Tem mais. Da carne desse cordeirinho, desse animal, vocês iriam assar e comer. Mas o sangue desse cordeirinho, vocês iriam guardar. Todo animal tem sangue, né? Todo tem sangue, né? Então tá. A carne nós iríamos comer, jantar, apressadamente, e o sangue nós vamos guardar. Deus disse a Moisés, essa noite vocês vão fazer tudo com rapidez. Vocês vão precisar estar com sandália nos pés, calçados, cajado na mão, pronto para sair. Porque Deus vai dar o livramento para vocês nesta noite. Por isso que nesta noite seria diferente. Amém? Pois bem, então o sangue foi guardado. Tem mais, Moisés. Nas refeições de vocês vão comer a carne desse animal assado. E juntamente vocês vão comer umas ervas. Essas ervas, para vocês entenderem, vamos dizer que você tem cebola de cabeça, tomate, pepino, para vocês entenderem, alface, verduras. Para vocês entenderem, vocês sabem o que é verduras, né? Pois bem, vou usar esse exemplo aqui. Além do cordeiro, além das verduras que nós chamamos de ervas, amém? E também vai haver o pão, uma porção de pão. Só que esse pão, você sabe o que é pão, né? Só que esse pão, ele não vai levar fermento. Esse pão tem que ser duro. Alguém gosta de pão de 2, 3 dias? Que já fica duro, né? Sim, né? Pão passado. Pois é, esse pão, ele não vai tufar, ele tem que ser duro. É a refeição da noite, vai ser a comida da noite. Tem mais. O pão, como eu já expliquei, não deve ter fermento. Não vai dar tempo de fermentar. Tá bom? Não vai dar tempo. Por isso ele disse: sandália nos pés, cajado na mão e pronto para sair. Ninguém deve ir na casa do vizinho, ninguém vai para ali, ninguém vai... Não, todo mundo tem que estar preparado. Então vocês vão passar a comer a carne do cordeiro, o sangue reservado, e as ervas têm que ser amargas. Alguém já tomou de pirona? De pirona sem água. De pirona líquida sem água. É amargo, né? Pois é, essas ervas, essas verduras que vocês vão comer, elas têm que ser amargas. Mas por que oler amarga assim, coisa ruim? Essa amargura, esse amargo da verdura vai lembrar vocês da amargura, da dureza, do sofrimento, do choro de vocês que vocês passaram lá no Egito. Por isso que as ervas, né, que são as verduras, têm que ser amargas. Todos os anos se comemora lá em Israel essa Páscoa, essa ceia, mas eles têm ervas amargas, significando o sofrimento que o povo passou lá com aquele faraó malvado. Entenderam aí? Entenderam a rapidez que não poderia ser fermentado porque tudo era muito rápido. Beleza, vamos lá, vamos para o sangue. O que será que ele fez com o sangue? O que será que Moisés fez com o sangue? Beleza, o que ele fez? Mais alto um pouquinho. Vocês concordam? O sangue ele bebeu? Ele bebeu o sangue do cordeiro? Não. Ele deu para o vizinho? Não. Ele jogou? Não. O que ele fez com o sangue? Passou na porta e na janela, né? Passou, beleza? Vamos lá. Todo pai de casa, ele pegou esse sangue, um matinho ali, e ele passou nos umbrais da porta. Né, ali, vamos dizer, nos umbrais, ali, lá em cima da porta. Mas por que Almeida aqui esse sangue, essa coisa toda de cordeiro, esse negócio? Olha, falar sobre isso para criança é um pouco difícil, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente passa tinta na porta, né? Passa o verniz na porta, né? Mas sangue, você já tinha ouvido falar
alguém pegou sangue e passou na porta? E que cor é o sangue? Que cor é? Ah, tá, o sangue é vermelho. Tá bom, beleza. Vamos lá. Então Moisés pegou o sangue e passou na porta. Vamos lá, meninas? Passou na porta. Mas por que será que Moisés passou aquele sangue na porta? Deus havia mandado, mas por que será? Alguém sabe? Vocês são sábios. Quem mais? Alguém? Pois bem, vamos lá. Esse sangue do cordeiro. Lembra que eu disse que o cordeiro tinha que ser limpinho? O cordeiro tinha que ser sem mancha? Tinha que ser novinho o cordeiro? Isso. Ele representava o cordeiro Cristo que viria após essa passagem ali. Então, aquele cordeiro tinha que ser inocente, aquele cordeiro tinha que ser limpo, porque Cristo, olha aqui um cordeiro, acharam que um cordeirinho, uma ovelhinha, um cardeirinho, um cordeirinho, ele deveria ser limpinho, sem mancha. Por quê? A pastora não poderia ser um outro cordeiro? Não. Era figura daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. E quem que viria no Novo Testamento? Um cordeiro limpo que purificaria todo o pecado. Ele era uma sombra, uma figura daquilo que iria acontecer. Então, o povo lá do Egito fizeram isso aqui para que depois acontecesse ali. Beleza? Olha para mim, tá bom? Tá bom, vamos lá para o sangue. Moisés passou o sangue lá no umbral da porta. Esse Moisés, o anjo da morte, crianças, olha para mim, o anjo da morte vai passar por cima de todo o Egito. A casa que tiver aquele sangue do cordeiro, o anjo vai passar. Por isso que o significado da Páscoa se chama passar por cima. O anjo da morte iria passar por cima. Vamos supor que ele vai passar aqui por cima dessa igreja aqui. E aqui na igreja tem um sangue, tinha um sangue no umbral lá da porta, lá de frente. Estava pintada com sangue. Então aquele anjo da morte passava aqui por cima e ia lá para a casa do Egito. Então quando ele passou aqui e tinha o sangue do cordeiro, daquele que Moisés matou, então houve salvação naquela casa. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus? As crianças aí podem dar uma aleluia? Pode aplaudir o Senhor. Eu sou acostumada assim a pregar com glorificação, com palmas, com alegria. Amém? Glória a Deus. E eu fui formada aqui que vocês são um povo avivados. Eu fiquei mais feliz ainda. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, eu disse, Maria, eu sou pregadora raiz. Aquela que prega ainda sobre duas portas, dois caminhos, Zaqueu, Nicodemos. Eu sou desse tipo, né, crianças? Alguém pode dar? Beleza. Eu não sei se o povo vai. Então tá. Então, aquela passagem ali, o sangue gerou salvação para aquela casa. Amém? Porém, vamos lá para o Egito agora. Vamos lá na casa do Egito. Quando o anjo passou na casa do povo do Egito, ouviu-se o quê? Porque se meu filho morresse, eu ia estar. Eu ia chorar. Eu ia me desesperar. Você está entendendo? Eu ia me desesperar, porque meu filho do nada morreu, caiu e morreu. Então todo o Egito se ouvia grande clamor, grande tristeza, porque havia morte em todos os lugares do Egito. Porém, na família de Israel, o sangue do cordeiro gerou salvação para aquele povo e não morreu ninguém. Muito pelo contrário, o povo saiu para a sua libertação. O povo saiu para adorar a Deus. Aquele que tinha livrado eles, agora eles iriam adorar a Deus. Amém? Então o sangue daquele cordeiro gerou salvação. Glória a Deus. Pois bem, como eu disse para vocês, que esse cordeirinho ia representar o cordeiro que viria depois, chamado Cristo, chamado Jesus. E olha que eu estou correndo por causa do tempo. Lembra da Semana Santa? Vamos chegar na Semana Santa para entender. Mas antes disso, na escola, eu trabalhei anos atrás, eu saí, era professora de criança com autismo. E lá na escola, a gente costuma levar lembrancinhas, né? Levar o ovinho da Páscoa. E a gente, olha para mim, criança, isso aqui é importante.
e levar para as crianças. Toda escola faz isso. Coloca aquela tiarinha de coelha, 2 orelhinhas e faz aquela musiquinha de escola. O que eu quero dizer com isso? Aplaude Jesus aí, gente. Aplaude aí. Olha, o meu conselho para vocês. Preste atenção, pessoal. Eu sei que vocês sabem que a Páscoa, ela não é representada por um coelho, muito menos por um chocolate. Vocês sabem disso, né? Então, o que quando a professora der para vocês? Crianças, vocês vão pegar a lembrancinha, vão pegar o ovinho de Páscoa e vão levar para casa. Beleza. Lá na escola, eu vi essa cena aqui, ó. Uma coisa menor. Ou simbolizar com isso aqui, digamos que seja a lembrancinha, né? A tiarinha é distribuída. E tinha umas crianças que eram filhos de crente lá. Criança pequena. O professor deu, falou, depois ele pegou assim: a professora disse que isso aqui é do diabo. Rasgou. Você está entendendo? O pastor falou que isso aqui é do diabo. Que o coelho é do diabo. Essa é a fala de criança. Com essa fala eu me deparei esses anos lá na escola. O que eu quero dizer com isso? Não faça isso. Isso é falta de educação. Você está entendendo? Você pega a sua lembrancinha, pega o que for dar na escola e você leva para casa. Em casa, nós vamos usar Deuteronômio 6. E cuca na cabeça do teu filho. Salmo diz que nós não vamos incumprir dos nossos filhos aquilo que é sacrifício de louvor e adoração, aquilo que é verdade. Isso aí ficou para nós os pais, amém? É lá em casa que nós vamos inculcar na cabeça deles. Não é aquele tempinho que eles passam na escola, não. É lá em casa. É verdade. E tem mais, ele diz que não é sentadinho, já ensinei uma vez, não. É andando pelo caminho, é sentado, é dormindo, é em todo o tempo. Já cansei de ensinar esse menino, não tem limite de tempo. É em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, crianças. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos dizer glória a Deus? Vamos? Alguém pode levantar? Vamos agradecer a Deus? Mais forte, vamos lá. Então vocês vão pegar a lembrança e vocês vão levar para casa. Nada de dizer, o pastor disse que isso é do diabo, a professora disse que é do diabo, é do cão. Pegue, seja uma criança educada e leve para casa. A mamãe vai ensinar você, o papai vai ensinar você. Tá bom? Pois bem, agora eu vou voltar lá para o Novo Testamento. Quinta-feira, Semana Santa. Quinta-feira. Após uma ceia que Jesus teve com seus discípulos, né? Uma ceia é algo que vão se comer. E estava ali Jesus mandou os discípulos ir atrás preparar a ceia, preparar aquilo que eles iriam comer naquela noite, vamos dizer assim, para as crianças entenderem. Presta atenção, né? E naquela ceia ali havia um pouco de vinho, havia um pouco de pão naquela ceia. Isso é isso. Muito diferente de hoje, né? Aí Jesus chama os discípulos na quinta-feira. Quinta-feira eu viajei da minha cidade para cá. Quinta-feira. E Jesus pega aquele vinho e ele dá um pouquinho, ele disse assim, esse vinho aqui, ele representa o meu sangue. Lembra do sangue do Cordeirinho do Antigo Testamento? Lembra? Gerou salvação, não gerou salvação? Pois bem, Jesus pega aquele vinho e dá aos seus discípulos e disse, esse aqui é o meu sangue. Só exemplificando, é o meu sangue, que será... Esse aqui é o meu sangue que será derramado por vós. Depois ele pega um pedacinho de pão, meninas queridas, olha para mim. Ele pega um pedacinho de pão e ele também dá para os discípulos. E ele disse assim, esse aqui é o meu corpo que será entregue por vós. Quinta-feira à noite. O sofrimento todo se deu de quinta-feira à noite. Quinta-feira ele já entrou, aí depois ele foi para um jardim, ali onde tinha muitas árvores, levou os discípulos ali. Vem cá rapidinho, quanto tempo tem, meu Deus do céu? Vem cá, menino, vem cá vocês, mais, aqui. Você ajoelha aqui, mais dois, rapidinho. Vem, Benjamin, vem. Você ajoelha aí, parceirinho, vai lá. Aí, vamos dizer aqui. E ele subiu, depois da ceia disso aqui, ele subiu, ele foi ao monte, tinha muitas árvores, e ele foi para o destino de orar. Ora aí, filho. Isso, vamos dizer.
Só que ele estava muito cansado. E o que aconteceu? Estava muito cansado. Dormiu, vai dormir, não vai não. Deus. Aí Jesus chegou e olhou. Poxa, eu deixei orando, agora estão dormindo. Não é que é? Tá bom. Isso, beleza, vai lá. E Jesus foi orar. Deixou ele lá, foi orar. Presta atenção aqui agora. Quem pode me dar um fundo? Agora. E Jesus foi orar. Olha para mim. Vocês sabem o que viria depois? Viria depois? Sabe o que viria depois? E Jesus foi orar. Olha para mim. Quando nós temos uma dor e que a gente não toma logo uma medicação ali, a gente sabe que a tendência é aumentar. Então Jesus orava, ele sabia do plano que ele vinha ter, sabia. E ele já estava sentindo, vou trazer para esse lado para vocês. E ele já estava sentindo tudo aquilo que ele iria passar. Crianças, alguém dá uma controlada aqui, ó. E ele já sabia o que ele estava sentindo, o que ele iria passar. Irmãos, criança, olha para mim. O peso, a dor, vocês sabem o que é dor? Dor. Então, dor de dente, dor de cabeça, dor de... dói, é ruim, é chato, né? Nossa. Dor. E ali naquele monte, ele já sabia, ele já sentia a dor, o peso que ele iria passar. Diz a palavra que ele orou de tal forma. A agonia era constante. Sabe, o corpo ali já estava sentindo, a mente estava sentindo o que viria pela frente. E era tão tenso aquilo ali, que o suor dele se transformou em sangue de Deus. E quando eu estava orando, de repente chegaram os soldados ali, e levaram a Jesus. Quinta-feira ainda, à noite. E levaram Jesus, e prenderam Jesus. Jesus foi levado como um Zé Ninguém, todo maltratado, foi diante daquele sinédrio de religioso. Não dá para concluir em 3 minutos. Ela me disse que eu tenho 3 minutos, mas vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho? Amém? Vamos esperar, então tá. Jesus foi levado diante daqueles líderes religiosos, sabe, muita religiosidade, muita coisa sem fazer. Foi levado para o sinédrio dele. Depois do sinédrio, cadê o Benjamin? Cadê o Benjamin? Benjamin, já foi. Vem. Rápido, vamos cantar. E Jesus foi levado, ele não foi levado assim não, bonitinho assim não. Foi levado debaixo de sofrimento, perante o sinédrio aqui. Aí o sinédrio vai, julga e tal, se aponta, leva, de novo o sinédrio vai, manda para Caifás, que era o sumo, que era o maioral. E Caifás vai também, vê de novo, e manda para Pilatos. Preste atenção no percurso. E Pilatos se interroga, e blasfêmia e tudo, manda para Herodes, o grande, está lá. E Herodes vem, fala, e tal, não gostou, vai, manda de novo para Pilatos. Quinta-feira. Talvez pela madrugada. Quinta-feira. Pilatos manda bater. E bater não era só uma coisinha assim, não. Não. Pilatos manda bater. Fúria, irmãos. Fúria. Todo o inferno estava ali furioso. Fúria. Raiva de alguém que não tinha pecado. A pior coisa é você procurar acusar alguém que não tem dívida, não tem pecado. Aí que você se enfurece, porque não tem culpa. Não é que nem a pessoa que tem culpa. Aí você vai procurar culpa e você não vai achar. E Pilatos manda bater, manda chicotear. Pela manhã, cedinho, Pilatos já estava diante do júri agora. Quem ia julgar era o júri, era a população. Tudo que você já sabe. E a população julgou. Quinta noite, sexta pela manhã, já estava diante do júri. E a população julgou. Morte de cruz. E agora ele vai. Agora ele tem que enfrentar uma via dolorosa. Começa aqui, crianças maiores aí. Começa a via dolorosa de Cristo. Não
foi culpa minha, eu trouxe os visuais. Vamos improvisar. Não tem nada aqui não? Cruz, alguma coisa? Não fez nada, nada. Então vamos lá. Não, deixa. Senta ali, não, vou ficar só com isso. Começa agora a Via Dolorosa. O que é isso, obreira? Vamos, para você entender. Uma avenida, uma rua grande. A pior coisa. E você sabe que foi colocado um imenso madeiro para ele carregar algo chamado cruz. E ele tinha que andar toda aquela avenida, aquela rua. E ele iria sair da cidade. Porque o lugar que iriam sepultar ele deveria ser fora da cidade. Porque ele iria ser morto, pendurado numa cruz, e o seu corpo ia pode lá, ia ficar podre, para vocês entenderem, e os corvos vinham e comer lá. Aquele cheiro ia invadir a cidade. Por isso que era afastado da cidade. Por isso que era uma via dolorosa. Ele carrega aquele imenso madeiro agora. Ah, mas não era bonitinho não. Ele já tinha apanhado a madrugada e a manhã toda. Crianças, olha aqui para mim. Aqui Jesus, ali, ó, Jesus, ali. Separa ali, tá? Separa ali. Ele já tinha apanhado a madrugada toda. Olha para mim, olha para mim. Quando você se corta, você não sai um pouco de sangue? Mas ele apanhou muito. E aqui foi colocado algo que tinha ponta. Pontiagudo, como se fosse uma agulha. E aqui já estava muito sangrando. Talvez aquele sangue, olha para mim aqui, crianças. Talvez aquele sangue já estava coagulado, já estava duro para ele, para você entender, duro. Aquele sangue já estava pregado nele. Todo o seu corpo, talvez aquele sangue já estava endurecendo. E talvez até a sua visão já estava difícil devido aos sangues e o coagulando, que endurecendo na sua face. Mas ele tinha que fazer aquele percurso. Ele levava um imenso madeiro na mão. Obreira, mas ele não tinha como desistir daquilo ali. Ele era Deus, se ele quiser nos falar de dedos assim, ele acaba com tudo. Ele é todo poderoso, o poder estava sobre ele. Ele é aquele que pega toda a água do oceano e põe na palma da sua mão, porque ele é todo poderoso. E ele tinha poder para dissipar aquilo ali, para acabar com aquela cena ali. Você está entendendo? Mas por amor a mim e a você, ele precisou levar aquilo. Ele não desistiu daquele imenso peso que estava sobre os seus ombros. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente do nosso meio que está desistindo por nada. Ah, o marido não vem para a igreja, a esposa não vem para a igreja, os filhos estão na droga por ali, eu vou desistir. Pastor, já cheguei no meu limite, irmã, não dá mais, você está entendendo? Ah, o pastor só chama fulano para cantar, mas só chama fulano para cantar. É isso aí, não dá mais. Fulano fala de mim, fala dos meus filhos ali. Para mim já dá, já cheguei no meu limite. Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, ele tem que tomar a sua cruz. A cruz não era aquele pedaço de madeira, não. A cruz são as circunstâncias da vida. A cruz é aquilo que acontece ao nosso redor. Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, ele tem que negar a si mesmo. O desejo está lá fora e aqui dentro. E ele pega a sua cruz, que é a sua família, que é aquilo que ele creu, que é aquilo que ele viu ali, ele conhece ali. E ele tem que ir até o fim. Hoje a gente quer desistir por tão pouca coisa, achando que é muita coisa. E ele poderia desistir, mas por amor a mim e a você, ele não desistiu. Lembra do pecado de Adão e Eva, o pecado original? Talvez o peso daquela cruz que estava sobre ele não era o peso do madeiro, era o peso do pecado original. Por isso ele não poderia desistir, porque se ele desistisse ali, todos nós estávamos condenados à vida eterna. E ele sabia que se ele desistisse ali, o Criador que fez a criatura não teria mais como salvar a criatura. Pastor, mas não tem como vir um anjo, ele poderia mandar um anjo? Não. Somente o Criador poderia dar a vida pela sua criatura. Somente o sangue do Cordeiro limpo, sem pecado, poderia ser derramado para nos purificar do pecado original. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é daquele pecado de mentira, de adultério, de roubar alguma coisa. Não. Isso aí se tornou advogado depois. É do pecado original. É daquele que nos dá direito hoje à salvação. A oportunidade de ser salvo. Se ele tivesse desistido ali, estávamos condenados eternamente. E o inferno é eterno. Não tem tempo para estar lá e depois sair. Por isso ele levou. Ele precisou levar. Precisou sim. Por
uma palavra chamada amor. Amor que não tem altura, não tem profundidade, não tem largura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem palavra para descrever. Não tem limitação para descrever. Você está entendendo? E ele levou. E levaram ele até o Gólgota. Abre os braços. E lá no Gólgota diz a palavra do Senhor, que ele foi levado perante os seus tosqueadores, perante aqueles que os torturavam, perante aqueles que os cuspiam, os blasfemavam ali. Diz a palavra que ele foi levado diante dos seus malvados, seus tosqueadores. Como ovelha muda, ele não reclama. Como ovelha muda, ele foi levado para o matador e não abriu a sua boca. Quando ele abre a boca é lá em cima, quando ele abre a boca é lá em cima, aproximadamente 3 horas da tarde, o sol está naquela força. Diz a palavra que agora o sol se recolhe, reconhecendo o que estava acontecendo. Geralmente a gente vê a cortina, e a cortina a gente se rasga ela de baixo a cima. Mas naquele dia, pelo que estava acontecendo, a cortina do santuário aqui, ela se rasgou de alto a baixo, reconhecendo o poder, a força, a gravidade do que estava acontecendo. Louvado seja Deus, bendito é o Senhor nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. E passou-se mais ou menos quase 3 horas na escuridão. Já imaginou toda a tarde, na força do sol, tudo escuro? Amém? Até a natureza sabia o que estava acontecendo. Que ali estava o nosso Deus, que estava ali, a matéria, a humanidade, se entregando por nós. E quem somos nós para merecer tão grande amor? Quem somos nós? Mesmo ele sabendo que outro dia nós iríamos pecar, mesmo ele sabendo que outro dia as crianças iam ser rebeldes, ser desobedientes, mesmo ele sabendo que nós íamos errar novamente, iríamos cair novamente, ele nos amou. Mesmo nós se merecer tão grande amor. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele nos amou. Amém? Pastor, quem é o cordeiro? O cordeiro é aquele que João Batista estava batizando. Ele disse: na verdade eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ele vai purificar a humanidade. Louvado seja Deus. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E por amor a mim e a vocês, criança, ele se entregou. O sangue dele naquele madeiro foi a salvação para nossas vidas. O sangue naquele madeiro ali nos gerou salvação, nos trouxe para ele. Louvado seja Deus. Não foi o sangue do coelho, não. Não foi o ovo do chocolate. Foi o sangue do cordeiro. Aleluia, vertido na cruz do Calvário para a alma e minha você. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor da glória. Santo, santo és nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a última palavra, a última frase que eu li é: celebremos, festejamos com alegria. Não vamos entrar a Semana Santa todos os anos. Olha a morte de Cristo. Ele sofreu, ele morreu. Celebremos o que aquilo gerou. Gerou a nossa oportunidade de salvação, de termos vida eterna. Por isso que a gente tem que celebrar com alegria, não com tristeza. É mão para lá, é pro céu, é glorificado, é dizendo: obrigada, Senhor, obrigada. Mesmo talvez não tenha muita coisa boa em mim, mas o Senhor me amou. Obrigada pelo teu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor. Obrigada. O sangue de Cristo nos limpou do pecado eterno. Porque Ele nos ama. Ele é a nossa verdadeira paz. O sangue dele foi passado
Glória a Deus. Aleluia. Deus derramou o seu sangue puro de carmesim para salvar cada um de nós, mostrando o seu verdadeiro amor. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que a irmã Bruna está lá atrás. A irmã Bruna está vendendo, está ainda o coisa do nosso sorteio que vai já ter, tá bom? Mas eu quero chamar o nosso pastor aqui para ele fazer a oração final. Amém. E eu desde já agradeço todas as amadas igrejas que aqui estão. Amém. Da secção, as crianças e a todos. Em nome de Jesus, a pastora, amém, dê o seu melhor. Amém, pastor. Glória a Jesus, aplaude o Senhor. Ele não mereceu tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. Dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso dar minha voz só pra dizer: livre eu sou. Senhor, abençoa todos. Abençoa as escola bíblica dominical. Derrama da tua bênção. Derrama da tua bênção sobre todos. Sobre as crianças, sobre os jovens, sobre adolescentes, sobre os filhos de Sião, sobre o Leão da Fé. Da tua irmã sustenta cada dia, meu Pai. Que nos abençoe poderosamente. Nós pedimos a tua bênção.
agradecemos nesse momento, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Oh! Vai te adorar, vai te adorar, vai te adorar. Eu vou indo, eu vou indo. Quer um cacauzinho? Depois. Não, porque senão você vai ficar sem. Pega. Jesus foi embora, mas ele não vai voltar. O Leão. Ele namorando tudo. Nossas crianças lembram que Atenção, pessoal. Ela será a nossa mensageira hoje à noite, tá? Graças a Ti damos nesse momento, todo privilégio. Abençoe ela cada dia mais, Pai. Use Tuas mãos. Aumenta dias longos de vida na Tua presença. Use Tuas mãos pelo Teu poder. Essa lembrança é da secção 3. vai bater barreira. Pode?